Meu nome é Carolina, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise da degradação térmica da biomassa de macrófitas aquáticas para a produção de carvão ativado, com orientação do professor Dr. Robson Andreasa. Em primeiro lugar, os metais pesados, eles são contaminantes inorgânicos e apresentam propriedades de não biodegradabilidade, toxicidade mesmo em baixas concentrações e a propriedade também de bioacumulação ao longo das cadeias tróficas. E apresentam, de um modo geral, as consequências ao organismo de danos aos rins e ossos, alterações endócrinas, cardiovasculares e neurológicas e potencializa o desenvolvimento de câncer. Bom, a remoção dos metais ela pode se dar por diferentes processos convencionais e entre eles encontra-se a adsorção, que ela baseia-se na transferência do nosso composto de interesse para o sítio ativo do nosso adsorvente que está sendo utilizado. Entretanto, ela tem limitações de custo operacional e por isso que novos materiais eles vêm sendo estudados e procurados para que se tenha uma redução nesse custo, né, com materiais que são mais fáceis de ter uma obtenção e um baixo custo, então, para esse processo. E entre esses novos materiais, a gente destaca as macrófitas aquáticas, que ela apresenta um crescimento tanto em águas doces quanto salobras, e ela já apresenta um potencial natural de remoção desses contaminantes, tanto na sua forma seca quanto a própria biomassa viva. E tem algumas espécies, então, que a gente já relatou com presença natural no município de Pelotas e com potencial já natural de remoção de alguns metais pesados. Bom, quando ela é utilizada na forma de carvão ativado, o processo de produção desse carvão, quando utilizado uma ativação química, ele baseia-se primeiramente na impregnação usando diferentes sais, bases ou ácidos e posteriormente é feito um processo de carbonização. Dentro desse processo, vários parâmetros podem interferir, então, nesse nosso carvão que está sendo produzido e entre eles a gente destaca tanto a temperatura quanto a taxa de impregnação e o tempo de carbonização que é utilizado. Vão influenciar, então, diretamente na textura e outras propriedades do nosso carvão ativado. Desse modo, então, o objetivo do nosso trabalho foi descrever a degradação térmica da biomassa de duas espécies de macrófitas aquáticas, a H. grumosa e a H. ranunculoides, visando, então, a produção de carvão ativado para a remoção de metais pesados de soluções aquosas. A nossa metodologia, inicialmente, então, ela iniciou pela coleta, então, dessas plantas, que foi realizada no Arroio Santa Bárbara, no município de Pelotas. Posteriormente, essas plantas elas foram lavadas para a remoção dos sedimentos associados, então, uma secagem a 65 graus Celsius. E aí, posteriormente, a gente realizou análise termogravimétrica e os nossos dados eles foram tratados com o software Sigma-Plot. Em relação aos principais resultados encontrados, a gente consegue verificar que para nossas duas biomassas que foram estudadas, elas tiveram a primeira perda de massa que foi similar em torno dos 100 graus Celsius, então que está referente à perda de umidade desse nosso material. Resultados que foram similares ao estudo de Manoso em 2016. Também, de modo similar, essas duas espécies de macrófitas aquáticas, elas tiveram a segunda perda de massa em 300 graus Celsius, que é uma temperatura referente à degradação da hemicelulose desse material, e também foi similar a um estudo conduzido por Zou e colaboradores em 2013. Já o processo de degradação da lignina, ele ocorre entre uma faixa mais ampla de temperatura, que ocorre entre os 200 e os 500 graus Celsius. Então, desse modo, as temperaturas que foram selecionadas para a nossa posterior produção do carvão ativado é os 500 graus Celsius, que a gente já tem os compostos lignocelulósicos degradados, e para a espécie H. grumosa, como a gente consegue ver no primeiro gráfico, foi selecionada a temperatura dos 700 graus Celsius, que é onde a gente já tem uma estabilidade dessa perda de massa e da nossa derivada. E para a espécie H. ranunculoides, a gente também selecionou os 500 graus Celsius relacionados à temperatura de degradação nos compostos e a temperatura de 900 graus Celsius, que a gente vai ter a nossa estabilidade para essa espécie. Como principais conclusões, então, que a macrófita, como material precursor para a produção do carvão ativado, ela representa uma inovação e tem um potencial para a produção desse material, e ela tem uma fácil obtenção e já foi identificado um potencial de remoção natural dela, de remover os metais pesados. E as diferentes temperaturas de carbonização vão identificar as melhores condições e uma maior eficiência para a produção do nosso carvão ativado.